Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, sejam bem-vindos a mais um Agora é a Hora, com muita saúde integrativa para você e despertar da consciência. O meu convidado, ele é um escândalo. Gente, juro. Quando eu ouvi falando num podcast, eu senti a energia dele, a frequência vibracional elevada e de firmeza pela voz, pelo vídeo. Ele me paralisou, eu assisti e falei, gente, quem é? Aí, por coincidência, que nada é por acaso, uma grande amiga minha, eu falo que ela é a mestra Paula Cabral, já entrevistou ele. E aí, eu pedi para ele vir até Santos, porque ele não é daqui. E eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para a sua vida. Porque ele tem um chamado, ele tem uma missão aqui. Quando você começar a ver ele falar, você vai saber que ele está cumprindo fielmente a missão dele. E olha como nada é por acaso. Ele veio de fora, chegou, a gente conversou 5 minutinhos antes de começar. E tudo que eu falo está alinhado com o que ele pensa. E a conversa fluiu e a pauta não era essa. Olha que coisa, o universo ele é muito poderoso. Ele escolhe as pessoas que ele quer que cumpram a sua missão, algo maior para levar uma mensagem a várias pessoas, e ele faz toda essa conexão. Ele faz. Eu não caí no vídeo dele por acaso. Então é com muita satisfação e muita gratidão ao universo por ter me apresentado essa pessoa maravilhosa que eu trago para vocês aqui no meu canal e no meu podcast. Agora é a hora. Marcos, terapeuta Marcos, ele é especialista, gente, em apometria estelar multidimensional. Ele é fundador do canal Espiritualidade Estelar. Gratidão, Marcos. Nossa, eu que agradeço essa introdução maravilhosa e é uma honra estarmos aqui. Eu acho que vai ser maravilhoso a gente trazer para você aqui de casa uma visão de alguém que trabalha no campo quântico, no campo espiritual, sobre a importância do cuidado com o corpo físico. E muitas vezes essa mensagem não é tão bem difundida. Eu sei que você está fazendo esse trabalho de linha de frente maravilhoso da saúde integrativa, sim, mas as pessoas precisam compreender isso. E uma das nossas múltiplas mensagens e propósitos aqui na Terra é trazer essa realização para as pessoas. O seu corpo é sagrado. Ele faz parte de uma estrutura multidimensional, de uma sinfonia espiritual de todos os níveis da sua consciência. E a gente precisa entender que se eu quero realmente acessar esse meu propósito, se eu quero acessar algo além do que essa materialidade que salta aos nossos olhos, algo mais profundo, mais interno, eu vou precisar de uma harmonia em todos os meus níveis de consciência. E é sobre isso que eu gostaria que nós pudéssemos unir forças nesse propósito de levar para as pessoas a importância da saúde holística do ser. É isso. Nossa, gente, eu que fiquei emocionada agora com essa fala. O que eu falei, gente? Ele é de tirar o fôlego, né? Você vê que ele transmite a mensagem com uma energia de intenção de curar mesmo as pessoas, só com a comunicação. Eu admiro muito pessoas assim. E quando ele fala sobre o corpo, eu sempre falo, Marcos, que o corpo, ele é a primeira morada da consciência, né? E ele é a casa da nossa alma. Perfeito. A nossa alma, quando ela vem para cá, ela precisa de um corpo para poder fazer, cumprir a sua experienciação, exatamente. Exatamente. E sobre a comunicação, eu tenho uma postura que a gente precisa sempre ter. Quando eu venho numa oportunidade incrível como essa, da gente comunicar com novos públicos, o que eu faço é simplesmente, eu me ponho a serviço do plano espiritual e que o meu corpo, a minha cognição, a minha mente, os meus organismos sutis sejam um veículo de luz e de cura. Porque às vezes uma informação que a gente traz aqui, ela leva um alívio para uma pessoa de casa. Sim. Porque passar pelas vicissitudes, dificuldades no escuro é muito desafiador. Muitos momentos da minha vida eu fui um batedor, eu passei por processos espirituais pesados, desafiadores, totalmente cego, mas esse era meu propósito, abrir no meio do mato, abrir a trilha do novo conhecimento,
Mas agora que esses conhecimentos já foram trazidos através dos canais de pessoas que estão com esse propósito, a gente leva a compreensão. Porque a compreensão é uma forma de misericórdia muito poderosa, ela traz alívio. Se eu entendo que esse processo de depressão, que essas dores físicas estão vindo de uma mediunidade reprimida, estão vindo de uma questão energética, estão vindo de traumas emocionais que estão somatizando no meu corpo, opa, eu tenho uma estrada pela qual eu posso percorrer o meu caminho de autocura, eu já tenho um norte por onde eu vou buscar o alívio para as minhas dores. Então o trabalho da comunicação é um trabalho de transformação muito poderoso. É a maior caridade que existe. É a maior. Porque se você traz e dá o alimento para a consciência, mas não ensina ela a percorrer o seu caminho para pescar e desenvolver essa estrada da sua autossuficiência, da sua experienciação, esse processo está incompleto. Porque a experienciação da Terra envolve todos os desafios que nós vamos superar. E as doenças são um desses desafios que nós temos aqui na nossa linha de tempo, que compreender, assimilar e transmutar. E aí a pessoa precisa entender qual caminho seguir. E aí a gente entra no nosso trabalho de comunicação, dando luz, dando um norte para você compreender as dificuldades que você vive e, principalmente, dar o primeiro passo. É isso. Eu sempre falo que a chave da mudança, até principalmente quando você desperta, que depois que você desperta a consciência, qual que é o teu trabalho? Expandir a consciência, elevar os níveis de consciência. Mas você só consegue fazer isso quando você tem ferramentas para isso. De onde vêm essas ferramentas? É o que ele falou. Não adianta nada a gente ficar aqui filosofando, que eu sempre falo isso, e ficar tentando dar o peixe, mas eu não ensino a pescar. Não adianta. O paciente, ele fica dependente do terapeuta. Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? Depois que você desperta, qual que é o objetivo? Expandir a consciência, elevar os níveis de consciência. Como que você faz isso? Tendo ferramentas. Através do quê? Conhecimento com autoconhecimento. Perfeito. Porque se você tem o conhecimento de como que o corpo funciona, qual que é toda essa conexão de corpo, mente e espírito, e como que a tua fisiologia funciona, quais são os motivos dessa dor crônica, dessa hérnia de disco, desse corpo que está totalmente em desequilíbrio postural para você poder corrigir, ajudá-lo a se autocurar. E na parte emocional, que é a outra metade, que é psicossomático, o corpo ele armazena, ele guarda o que a alma grita. Tudo, todos os nossos traumas estão no corpo, nos músculos, com bloqueios energéticos, com estagnações. Isso a medicina chinesa já fala e muito bem, ela é integrativa há milhares de anos, né? Então, como que você faz isso? Com autoconhecimento, porque aí você vai descobrir como que você faz para estar deprimida, como que você faz para estar ansiosa, para não estar dormindo, para estar tão ansiosa e preocupada porque tem medo. Medo do quê? Então eu falo, é conhecimento com autoconhecimento. Isso liberta, isso tira as correntes, né, da Matrix, que te colocam na Matrix, te fazem despertar a consciência, você começa a raciocinar e você sai do banco do passageiro, volta a ser o motorista, assume a estrada e para de falar... Para de ser a vítima, para de falar que porque comigo. Olha, dentro dos meus cursos, do meu trabalho, eu sempre falo dos 3 autos, que é exatamente tudo que você está falando. Autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu vou saber as brechas pelas quais as forças contrárias podem atuar nas minhas feridas emocionais, podem usar outras pessoas para me afetar quando o meu campo estiver inacessível, e eu vou saber exatamente quem eu sou, qual é o meu propósito, quais as minhas qualidades, e assim eu tenho um caminho de melhoramento. Segundo auto, autopercepção. Porque às vezes você tem conhecimento, mas você não percebe. Opa, tem alguma coisa que está diferente no meu campo. Opa, por que eu estou sentindo essa sensação de mal-estar? Tem pessoas que simplesmente vão na vida mecanicista, aquilo se transforma numa bola de neve espiritual, ela não trata no campo espiritual, emocional, mental, aquilo vai para o físico, quando vai chegar na frente do atendimento está toda adoecida. E o terceiro auto, principal, a autorresponsabilidade. Porque o vitimismo é um veneno pernicioso que corrompe a consciência e tira ela de qualquer manifestação dela ser um co-criador. E é muito engraçado o que você falou, porque eu nunca fui terapeuta, nunca nem imaginei que seria terapeuta holístico. Foi um propósito espiritual. Os escolhidos não têm escolha. Não tem escolha. E foi muito engraçado. A minha formação é de análise de sistemas, eu era da área da computação. Meu Deus, Isso, jura? sim. Eu cheguei a fazer 2 graduações em simultâneo. Sistemas e mídias digitais e ciência da computação. Depois eu tranquei uma e terminei a outra. Me formei, trabalhei com análise de sistemas. E durante esse período eu passei por muitas crises espirituais, cheguei no Ohana, que era um centro de trabalhos voluntários, como consulente, depois me tornei dirigente e comecei a trabalhar na assistência.
Então, eu sempre falo, os melhores terapeutas são os que nascem de uma assistência, porque eles já têm um estágio de anos e anos e anos antes no lead com pessoas, antes de entrar como terapeuta holístico, como carreira profissional. E chegou um determinado momento que um mentor espiritual soprou, opa, meus filhos, comece a atender. E aí que eu digo, não, eu sou professor, eu vou só ministrar curso. Por quê? Porque na assistência eu via exatamente isso. Chegava uma pessoa com problemas inenarráveis, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas de saúde física. Mas, independente de todas as circunstâncias pesadas que rondavam o campo daquele consulente, tinha um brilho no olhar. Tinha um magnetismo diferente dentro do coração. A fé, o raio da fé, que faz com que tudo seja possível. Sim. E eu vi aquela pessoa que chegava adoecida transformar-se em uma pessoa autorrealizada, um trabalhador, encontrar um propósito de vida e florescer. Mas ao mesmo tempo que eu via essa flor desabrochando para o propósito da alma, eu via em outro aspecto pessoas culpando o externo pelas suas questões, não se responsabilizando pela sua dinâmica cocriacional, sempre se vitimizando. E virava o quê? Aquela pessoa que estava sempre batendo o ponto dela, toda terça-feira, às 7 horas, que era o nosso trabalho voluntário, voltava e não progredia. E se arrastava. E eu, o que eu via? Eu não quero ser terapeuta para continuar sempre atendendo esse tipo de pessoa. Então eu tinha aquela visão, aquela crença limitante. Só que quando você entra nesse campo, a pessoa que vai ser atraída para o meu trabalho vai estar no meu campo de frequência. Então o que eu sempre fiz para eu poder começar a atender? Aqui vai um curso, uma capacitação, vai ter esses atendimentos e depois você vai ter uma ferramenta para você se trabalhar. Justamente para a gente não criar qualquer vínculo de codependência. Porque o processo espiritual é isso. A gente é um facilitador. Eu facilito a cura, o despertar, e ela vai precisar seguir esse caminho. E o caminho é interno. Não tem ninguém que possa te ajudar a atravessar o seu deserto da alma, o seu deserto da consciência. E aí, foi que o mentor espiritual também falou assim, meus filhos, como é que você quer ser professor se você não trabalhou no chão de fábrica? Se você não teve experiência com as pessoas. E hoje eu entendo que se você quer ser um facilitador do despertar e está propagando cursos e técnicas, você precisa estar na linha de frente do trabalho espiritual. Porque da mesma forma que a tecnologia não para no plano físico, também não para nas hierarquias espirituais, também não para nas forças contrárias. E você precisa estar em contrato, porque é toda vida coisa nova que aparece. Então, o trabalho terapêutico, o contato com as pessoas é fundamental, mas sempre nessa pegada. Desenvolva a sua autossuficiência, se responsabilize. Porque a gente precisa de um corpo, não precisa? Então, se você precisa de um corpo para experienciar na Terra, você aceitou as memórias dos seus ancestrais, que você precisa transmutar para libertá-los. Você aceitou todos os organismos sutis e espirituais que estão naquele corpo, que precisam ser cuidados. E você também tem todo o seu registro de outras encarnações e processos. E essa somatória vai te dar os teus desafios. Só que o que acontece? Seu desafio, a sua dor, conversa direto com o seu propósito. Conversa com a sua experienciação. Então, ao invés de você se vitimizar pela dor, começa a enxergar que ela é um farol que está te guiando para o teu propósito espiritual, que é a joia mais poderosa da Terra. Então, ao invés de você se vitimizar, compreende o que você está libertando com esse trabalho de cura. Quais são os ancestrais que você está fazendo uma quebra de padrão de repetição? E quais são os possíveis processos espirituais que você já viveu em outras vidas e que você está tendo a oportunidade de libertar agora? As dores emocionais, a falta de um pai, a falta de uma mãe, um acidente. Quando você transcende essas dificuldades, você expande em energia e aí você pode ser um farol que guia outras consciências em situações similares a transcender os seus desafios íntimos. Então, tudo é experiência e evolução. Mas e aí, se a gente vibrar no vitimismo, a gente perde a canção da vida. Exatamente. E o que as pessoas não sabem, né, é que muito desse vitimismo, desse piloto automático, a pessoa, ela tá se vitimizando, ela tá reclamando, e ela nem percebe que tá. Até porque, principalmente quando a gente fala de um corpo limitado, sem autonomia, de um corpo que não tem bem-estar, de um corpo fraco, sedentário. Qual que é a realidade das pessoas? Olha, Marcos, eu atendo como fisioterapeuta desde 2008. E eu sou especialista em acupuntura e medicina chinesa desde 2010. Então, 15, 17 anos, nada muda. Porque o sistema quer que essas pessoas continuem sem limitações, doentes, à base de remédio. E quanto mais remédio você toma, mais afastada você tá de quem você realmente é. Você não consegue acessar
Perfeito. Né? O seu eu superior, o campo quântico, trabalhar a sua espiritualidade. O remédio, ele faz com que você não consiga ter esse acesso, porque ele fecha o acesso. Maravilha, eu vou poder explicar tecnicamente como isso acontece. Exatamente, e a pessoa ainda vive com dor crônica, um corpo limitado, fraco, não se exercita. Então é um corpo que está cheio de memórias. E ele é o teu inconsciente. 95% de você é o teu corpo. Então, por mais que você queira acessar, que você queira mudar, quando você menos espera, você tem aquela atitude, reclama e reclama. E aí, esse sistema nervoso autônomo, ele é sugestionável. Você reforça esses caminhos neurais de ficar cada vez mais doente, cada vez que você fala, eu não aguento mais, tá tudo podre, é da idade. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Plasticidade neurológica totalmente comprometida da pessoa. Tudo. E se instaura uma crença. Olha, vou falar aqui vamos dar aqui um panorama detalhado, como vocês nunca viram, sobre o que acontece nesse processo da medicação, da intoxicação e da reclamação. Eu vou só dar um pequeno spoiler primeiro. Você vai pegar todas as empresas, todas que produzem fast food, alimentos processados, medicamentos. E aí você vai fazer uma análise de quem controla essa empresa, e quando você for fazendo, sobe a cadeia, você vai chegar num grupo, uma hold de investimento que controla todas essas empresas que intoxicam a humanidade. Você acha por acaso que isso é coincidência? Não. Vamos lá. Nossos corpos sutis, eles têm uma estrutura espiritual que é muito pouco abordada, chamado Devas. Os Devas são microespíritos responsáveis pela organização e do funcionamento do plano evolutivo divino. Então, todo o universo, ele é vida. O universo, ele é um desdobramento de uma consciência criadora. E esses Devas organizam o ciclo de vida de uma estrela. Organizam a consciência de um planeta. Quem ouviu falar de Gaia? Sim. Uma consciência. Da mesma forma que esses espíritos, as forças dos trovões, a força do mar, que em algumas religiões é chamado de Iemanjá, Yansan, são devas, regentes do planeta, são espíritos responsáveis por cumprir um plano evolutivo. Da mesma forma que existem devas cósmicos, devas que regem as forças da natureza, o nosso corpo é regido por essas consciências vivas. O que acontece é que quando você consome um medicamento, ele vai gerar uma interferência no campo etérico, eletromagnético. Então, pessoal, o duplo etérico é uma duplicata eletromagnética do seu corpo físico. Fica mais ou menos acima do ultravioleta em espectro não visível. E ele é o modelo organizador do funcionamento dos teus órgãos. Ele é uma interface entre o teu campo emocional e o corpo físico. O que acontece é que essas consciências que estão gerando a coordenação dos neurotransmissores na tua fenda sináptica, os impulsos neurais da tua coluna vertebral, eles estão todos no campo etérico. Isso aí. Quando você insere um medicamento artificial, aquela estrutura física, ela gera um campo energético que interfere nesse modelo organizador vivo, que a gente chama de Deva, e aquele Deva, ao invés de captar energias sutis de outros planos, que vão fazer a organização das tuas células, das tuas moléculas e dos teus órgãos, eles passam a ter um funcionamento defeituoso. E esse funcionamento defeituoso, a gente chama que ele corrompeu-se, ficou um Deva artificial, porque entrou um produto químico. E aí quando a gente pensa, por exemplo, em medicações psicotrópicas, óbvio, precisamos fazer um disclaimer aqui. As medicações são fundamentais num processo de cura para eu estabilizar uma consciência. São fundamentais para corrigir justamente essa plasticidade neurológica que foi comprometida. Se um cérebro passou 20, 30 anos com um déficit de atenção, a ferida do abandono, a plasticidade neurológica está muito firmada, não tem apometria que dê jeito. A intervenção medicamentosa vai dar um impulso para que ela comece a se cuidar. Quem sabe depois, com a saúde holística, ela não consiga equilibrar. Então, são fundamentais. O que a gente está pregando é um alinhamento medicina da terra, medicina do espírito, que terá resultados muito maiores. Mas aquele medicamento, ele vai atuar lá na sua fenda sináptica, ele vai ter essa estrutura molecular que está fora de uma geometria sagrada, crística, e aquilo ali vai interferir nesse campo, nesse modelo organizador. E se a gente for pensar no impulso espiritual da alma, é algo muito sutil, é uma coordenação de frequências para que o meu eu superior, algo maior do que a matéria, irradie sobre os meus corpos e essa informação vá passando do nível de alma para o nível mental, emocional e manifeste-se na minha glândula pineal, que vai ser no cérebro físico. É isso aí. E o meu cérebro físico precisa interpretar uma frequência que está vindo de níveis internos. Opa, mas está cheio de medicamento na fenda sináptica. Não vai. Então, a minha capacidade está cheio de analgésico, está cheio de alimento processado, as artérias entupidas.
a geometria sagrada molecular da água do teu corpo, que é mais de 70% Sim. água, está comprometida. Então aquela frequência sutil não se manifesta. Então, de acordo com o que a espiritualidade nos trouxe, uma consciência intoxicada não consegue receber nada. 0% do impulso da sua alma. E aí eu pergunto para você de casa, se o seu nível de intoxicação chegou a tal ponto onde o impulso espiritual interno daquilo que você realmente é, descartando os corpos filhos do tempo, sua consciência atemporal, não manifesta-se, quem tu és, senão um saco de carne que andas? Só. Você não consegue manifestar nada que represente o seu propósito de alma. E aí vamos falar da reclamação, já puxando esse gancho, que aí tu vai me ajudar na medicina tradicional chinesa aí, ó. Quando nós somos co-criadores, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, a todo momento, nós estamos emitindo formas de pensamento e sentimento, que são ondas co-criacionais que interagem com esses corpos, e aí eu vou atrair a frequência do meu campo. Uhum. A gente não está dando papo de coach quântico e dizendo que se você atrair tudo, vai acontecer. Porque o seu corpo está intoxicado, você não vai conseguir vibrar isso. Não. Mas o que acontece? Se meu corpo está intoxicado e eu começo a ter pensamentos e sentimentos de reclamação, eu crio um campo de energia chamado forma, pensamento e sentimento. E aquela energia densa, deletéria, fica rondando o meu campo, aquela reclamação, aquela raiva, aquela maledicência, aquela fofoca. E aquilo ali vai se alojando em determinadas partes do meu corpo etérico e vai gerando a desregulagem do modelo organizador, que é o Deva. Aí a pessoa com raiva, que xinga todo mundo, vai lá, ataca o fígado. Começa a estar deprimida, se acostuma, aí vai lá no pulmão. O que aquilo é um elemental que está interagindo. O medo nos rins. E vai gerando toda uma cascata, rancor, vai lá atacar o coração da pessoa. E aí o que acontece? Os estudos científicos mostram que as pessoas com perfil de CA, muitas vezes são pessoas que guardam mágoa e rancor. Sim, de onde isso está vindo? Desse desequilíbrio co-criacional que vai permeando a estrutura dos corpos e desequilibrando todos os níveis da consciência. Aí a gente não consegue chegar e falar de propósito, de alma, de espiritualidade, de mediunidade, porque o nível de consciência não saiu do chakra básico. Ela está precisando de saúde. Que é o chakra da sobrevivência. Exato. Ela tá no a pessoa, ela vive só por essa energia aqui. A energia fica toda concentrada aqui. Ela não flui para os outros centros de energia para poder chegar na pineal e ela fazer a conexão, né? Ela abrir o Wi-Fi. Isso. Perfeito. Você sobrevive, né? Então a dor crônica faz isso com a pessoa. Por quê? A chave de tudo isso que ele está falando, o alinhamento de tudo isso, é o bem-estar. Perfeito. É o bem-estar do corpo físico. Então, um corpo sedentário e fraco, ele não tem bem-estar. Ele falou de plasticidade, neuroplasticidade. É a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer novas conexões neurais, de expandir. Isso vem através do aprendizado e também isso vem através do exercício físico, do treino de força. Por que fala tanto em musculação? Nós temos neurônios percorrendo todo o nosso corpo e a primeira via de transmissão acontece na medula. Falei isso nas minhas lives. Sua coluna, ela é o seu sistema nervoso dentro de você. Ela faz todo o teu alinhamento vibracional. A gente fala que alinhamento postural, alinhamento das vértebras, é alinhamento vibracional. Por quê? Porque está relacionado com o teu alinhamento energético. Perfeito. Não é à toa que a medicina chinesa, os dois meridianos mais importantes, que é o vaso governador e o vaso concepção, eles acompanham cada segmento vertebral. Aí você não recebe a orientação, que tem que tratar as causas dessa dor para poder dar a oportunidade dessa consciência divina que mora dentro de você. Vós sois deuses, porque se eu tenho a condição de curar outras pessoas só com a minha vibração e com o meu pensamento, que dirá o meu próprio corpo, a minha própria saúde. Mas desde que os meios estejam livres. Quais são os meios? Tratar as causas que fizeram você ter essas hérnias, essas artroses, e parar de ficar tomando remédio que não está tratando causa nenhuma, e está dando interferência, né, em todo o teu campo vibracional, deixando você dopada, falando de uma maneira popular para você entender. Você não consegue acessar o campo, acessar esse teu poder de cocriação. Você vai estar sempre vibrando baixo, porque a vibração é o teu sentimento.
Isso vai fazer com que vai reforçar um ciclo de reforço neural, que é o que ele falou. Você já condicionou esses caminhos neurais a te fazer ter pensamentos ansiosos, negativos, porque a via é bidirecional. Tudo que eu sinto é informado para o meu cérebro, ele interpreta, volta uma resposta emocional para o corpo. E aí, você falou da coluna, eu vou trazer mais uma camada agora do campo espiritual. Quando a gente abre um campo de apometria, então a apometria é uma técnica de desdobramento dos corpos, onde através desses meus comandos cocriacionais e de determinados conhecimentos e tecnologias, eu desdobro esses níveis de consciência para atuar em interferências espirituais que estão ligadas ao campo emocional, mental e muitas vezes até o campo físico na parte etérica. E qual é o local mais afetado por tecnologias de obsessão espiritual? Coluna vertebral. Coluna vertebral. Então, a maioria dos implantes extrafísicos ficam localizados justamente na base da coluna. É isso aí. Por quê? Porque eles vão interferir no impulso elétrico, eletromagnético, que acontece ali. nervoso que acontece ali, que vão incentivar que o teu nível de consciência desça lá para o chakra básico e você atue no nível de sobrevivência. Mas por que existem inteligências que estão buscando isso? Porque o nosso universo é governado por um arquétipo de dualidade. Não são muitas das vezes as nossas dores, vicissitudes e dificuldades que nos fazem encontrar o nosso propósito, o nosso caminho. Então existe uma mecânica evolutiva de dualidade. E certas consciências precisam se alimentar da humanidade que está nesse nível de consciência. De dor, de sofrimento, de vitimismo, porque ela produz um fluido vital. Incapacidade, né? Falta de autonomia. Porque a gente produz um fluido vital. Nós temos um campo vital de energia, que é o ectoplasma, que é um fluido etérico semimaterial produzido em nível celular por todas as formas de vida. Mas se os teus fluidos vitais estão carregados dessas baixas vibrações, eles alimentam um certo tipo de consciência. Então, para que eles te mantenham nesse padrão, eles inserem dispositivos formados a partir da tua própria energia. Então, aquele elemental de reclamação, aquele elemental de vitimismo e de dor, ele é moldado para interferir, utilizando de tecnologia de baixas dimensões, para interferir nesses teus impulsos neurais, para colocar o teu campo de energia lá no chakra básico. E mais, cada vértebra da coluna no nível do corpo astral contém o bloco de informações do teu histórico encarnacional, da tua fractalidade, e dentro do espaço quântico. Então, quando ele acessa na baixa vibração através desses dispositivos obsessivos, ele lê também os padrões de desequilíbrio daquela consciência em outras encarnações. E a partir da leitura As memórias estão nela. As memórias acásticas. Então, a partir da leitura das memórias acásticas, a partir da leitura das memórias dos ancestrais, que está tudo armazenado na contraparte extrafísica da coluna, é desenvolvido um programa de manipulação para atuar na tua dor. Nenhuma força da dualidade vai atuar na nossa fortaleza. Eu sei que a doutora Josiane Marques é disciplinada, então vou mexer nisso. Não vai dar. Vai mexer é na sombra interna. Vai mexer é no padrão de escassez ancestral que está gerando uma crença. Vai mexer na tua ferida de rejeição, que não coloca a cara aqui porque está preocupado com o que os outros vão pensar de você. Então ele vai fazer o mapeamento, essas forças da dualidade, são professores, dessas suas vulnerabilidades. E aí que fica o aviso, que eu estou dando muito esse aviso, agradecendo essa oportunidade, dessas sincronicidades, de estar sempre em plataformas, trazendo conhecimento. Não pulem etapas. Não pulem etapas. Se você não cuidou do seu corpo, se você não se conhece, por que você está querendo aprender várias coisas do campo espiritual? Qual é o motivo interno dessa busca para saber o que é obsessão, o que é multiverso, o que é apometria? É importante estudar, mas não pule a etapa. O conhecimento precisa estar aliado ao autoconhecimento e ao amor, que é o serviço. É isso, a entrega. A entrega. Então, se você não tem o autoconhecimento e você vai para o conhecimento, você começa a ficar avisado. Porque você tem mais conhecimento, existe uma mecânica de dualidade que vai gerar uma cobrança sobre aquilo. E onde está a minha aplicação do conhecimento? Então, o que é? Conhecimento, aplica. Conhece, aplica. E aí, ao eu estudar e eu pegar aquele conhecimento e transformar ele em mecânica de sabedoria, ao transformar a minha vida, abre a minha plasticidade neurológica, expande a minha mente e eu começo a me curar. Novas conexões. Eu começo a me curar. Não pode, tem muita gente, doutor, que quer pular etapa. E não adianta, não é sobre a mudança. Se não tiver mudança, a personalidade que você tem hoje criou
A sua toda realidade. a realidade, a sua saúde do corpo, a tua mente, a tua parte espiritual, financeira, a tua prosperidade, os teus relacionamentos. Então, se você não sabe o que precisa mudar, como é que você muda? Porque para você mudar, você tem que fazer novos caminhos neurais. Da mesma maneira que esses neurônios, né, eu sempre falo isso, que disparam juntos, se conectam e formam um caminho neural, cada vez que eu repito esse comportamento, eu estou reforçando. Mas se eu paro de repetir aquele comportamento, porque agora eu me conheço, eu estou consciente, eu estou em estado de presença, não estou mais agindo no piloto automático, vai ter uma poda neural. Isso. Então, neurônios que não disparam mais juntos não se conectam mais. Mas as pessoas têm que ter conhecimento e elas têm que começar pelo corpo físico. Por quê? Porque ele é 95% de você, ele é o teu inconsciente. Quando ele fala de viver pelo centro da sobrevivência, o que é isso? Você tem um corpo vivendo pelos hormônios do estresse. Tanto pela mente, né? Porque você não tem consciência do que fala, do que pensa, do que sente, das coisas que você acredita como convicção absoluta, que são suas crenças, dos seus traumas. Você não consegue ressignificar tudo que te aconteceu. Você está num piloto automático. O cérebro vai sempre interpretar tudo isso, tá reforçando esses padrões, e aí ele é obrigado, para te manter vivo, a liberar hormônios do estresse na corrente sanguínea. Esses químicos caem no teu sangue que chega na célula. E o teu corpo vicia, porque esses hormônios viciam. Vicia, você se aí vicia. você tem um circuito neural para cada coisa. Então, para raiva, o chefe, para mágoa, falta de amor que veio do pai, alguém que trabalha com você ou a mãe, você vai achando, criando situações, desculpas para estar sempre na vítima, porque você nem sabe de onde vem isso. Porque você tá querendo a atenção do abandono. Só que olha que interessante. Tá, eu quero mudar. Eu já comecei a identificar tudo isso, já comecei a anotar esses pensamentos. Agora eu não sou mais o programa que controla, agora eu sou a pessoa que já sabe quais são os programas para poder começar a controlar os programas e fazer essas podas neurais, ok. Mas se você não tiver bem-estar no corpo físico... Falta energia. Falta energia. Não, e você vai replicar o mesmo padrão, porque o corpo ele vai pedir de novo, porque ele já viciou, porque ele não tem bem-estar. Você continua no centro da sobrevivência. Você não vai dissipar, fluir essa energia para os outros chakras e acessar a tua pineal. A energia, ela tá só aqui, é o teu centro de sobrevivência. Perfeito. Vivendo pelos hormônios do estresse. Perfeito. Então, olha o que é o corpo. Tá indo para um cérebro reptiliano. Tá indo para esse outro nível de consciência. De sobrevivência, de reação. E aí, tem uma armadilha consciencial feita pela Matrix que pega o estudante de espiritualidade e aí eu recebo essas pessoas para atender como terapeuta e uma das nossas funções aqui é trazer esse alerta. Existe uma armadilha consciencial assim, nefasta, pesada, que é o seguinte: agora eu me espiritualizei, não preciso de dinheiro. Não vou mais cuidar, vou só meditar, vou fazer jejum. Não, vou cortar toda a carne vermelha, não vou mais me relacionar com ninguém. Desde quando que isso é evolução espiritual? O nome disso é uma síndrome estelar. Isso acaba com o teu enraizamento energético, com o teu senso de segurança e com a base da tua árvore, que é uma condição sine qua non para manifestar a energia espiritual. Então o que acontece? Quando a pessoa adentra o caminho da espiritualidade pulando etapas, ela não trabalhou o seu desenvolvimento pessoal. E eu acho que uma das coisas que é fundamental é as pessoas, no meu espiritualista, entenderem de programação neurolinguística, de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, de gestão das emoções. Sim. Porque você que está aí de casa, você acha que eu vejo os terapeutas, os dirigentes de centro caírem é por causa de grandes obsessões? É por causa da criança ferida. Porque não consegue levantar e treinar e cuidar do próprio corpo. Porque desconta no alimento uma compensação emocional. E o que acontece? Quando a pessoa entra no caminho espiritual, ela começa... Isso aconteceu com todos, eu estou falando por experiência própria. Foi assim comigo também. Você entra no caminho espiritual, o seu corpo está num estado de frequência que não está compatível para trilhar essa jornada de desenvolvimento, você não vê uma saída para a sua prosperidade, para a sua abundância, você começa a ver informações de reencarnação, de mundo espiritual, de Matrix, de sociedades estelares, e você começa a viver num mundo de ilusão. De ilusão. E você, ao invés de aproximar-se do seu filho, da sua família, de amar, de interagir com as pessoas, de enfrentar um relacionamento, você foge de tudo. Então você para de se relacionar,
para de sair, para de viver no mundo. Quando você vê a sua energia do campo magnético do chakra básico enfraqueceu, que é o aspecto sólido do teu corpo, Sim, vontade de viver, libido, aterramento, aquela pessoa começa a perder um campo magnético natural dos corpos sutis e ela fica com o corpo aberto. E aí o que acontece? É ataque energético, ataque, entra em qualquer ambiente, absorve as energias, adoece, e aí o que é que vai reforçar? Vixe, não posso ir para lugar nenhum, não consigo ir para a esquina. Você acha que eu não consigo ir para uma balada? Eu vou para qualquer lugar que eu quiser. Porque eu tenho aterramento, eu tenho conhecimento. É isso aí. Então, estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Então, uma condição fundamental da experienciação humana é a manifestação. A capacidade de manifestar, de prosperar. O universo é a abundância. É abundância. Você olha para a fonte, olha para a natureza, as árvores, a brisa do mar. É tudo em abundância, não é escassez. Tudo é abundância. E aí vem as forças que se opõem ao despertar da humanidade e elas embalam uma cápsula holográfica venenosa com uma verdade. Voto de pobreza. Você precisa abrir mão dos bens, a matéria não importa, porque você não pode ter apego. Opa, para um pouquinho. Você não pode ter apego a nada. Eu posso ter uma Ferrari me esperando, mas se ela for, não tô nem aí. Vê o banho, entrega. É isso aí. Mas desde quando eu vou ter que abrir mão do conforto do meu corpo, da minha saúde, da minha capacidade de investir, de manifestar? Porque para estar aqui, precisa de toda uma equipe espiritual, de uma estrutura. E quando você empreende dentro de qualquer área, você está levando valor e abundância para outras pessoas. Essa é a chave da prosperidade que as pessoas não querem ver, que é ser abundante. E é ser abundante em tudo. No seu campo afetivo, no seu trabalho espiritual. E aí quando você abunda, o universo traz mais e vem uma roda de fortuna. Traz mais. Mas para isso começar a rodar, eu preciso sair desse campo negativo do chakra básico. E aí o que as forças contrárias fazem? Ou eles pegam a Matrix pelo apego, então a pessoa começa só a olhar para esse lado e se desvia, ou corta, não precisa disso, nossa, mas eu não preciso dessa casa, eu não preciso. Começa a entrar num voto de pobreza. Não, o terapeuta não pode cobrar. Não, meu Deus, cobrar por um trabalho espiritual. Isso aí é uma crença de um voto de pobreza, porque para que o estudante de espiritualidade consiga galgar níveis mais elevados da sua consciência, ele precisa da mestria do chakra básico. Porque a sensação de você não ter preocupação nenhuma no seu campo de prosperidade te dá um senso de segurança muito grande. É muito grande. E aí isso permite que você comece a pensar o quê? Nos meus relacionamentos, no meu empoderamento social, aí no meu coração, no meu propósito. Em como eu vou trazer o meu propósito para o mundo, em como eu vou me comunicar com a minha visão interna, com a minha intuição e com o meu mental superior, e como eu vou acessar a minha pineal, meu nível espiritual, a minha egrégora. É isso aí. Mas como eu vou pensar em egrégora se eu cortei os chakras de baixo? Não posso me relacionar com ninguém, não posso ter prosperidade. Como eu vou fazer isso? A experiência humana está incompleta. Não estou dizendo que não existam algumas almas que de repente vêm para a Terra e aí ela tem um propósito espiritual de cumprir só os chakras superiores. Ela entra no sacerdócio. É a escolha daquela alma. Mas a ampla maioria da humanidade veio para a mestria dos 7 portais da ascensão. São 7 portais da ascensão. E todas precisam ser experienciadas. E aí, se o meu corpo físico, que é a ligação, corpo sutil, físico, o corpo físico está ligado ao chakra básico. Sim. Então, se ele está doente, intoxicado, eu não vou ter campo de energia para prosperar, para fechar negócios na minha empresa, para eu conseguir ser um terapeuta próspero. Como eu vou ser terapeuta se a maioria das pessoas que me procuram estão com problema de prosperidade? Eu vou ser escasso? Daí vem o trabalho das crenças e a compreensão de que existe uma escada evolutiva. E aí é cheio de armadilha no campo consciencial. Pessoa se descuidando do seu corpo. Agora tudo é espírito, vou só meditar, não se alimenta tudo corretamente. Tudo é espírito, tudo. E aí o corpo vai definhando, definha a conexão espiritual. Aí quando você vai ver as visões que aquela pessoa está tendo, é tudo coisa holográfica da Matrix. Da Matrix. Porque não tem o aterramento não e a segurança. Não tem. O que eu observo? Quando a pessoa busca esse campo espiritual ligado à liberdade última da consciência, o voo da consciência, ela entra em choque com o sistema, que quer aprisionar você nesse nível aí. Reptiliano, sim, endocrinológico, de reatividade. Biológico. E aí, se aquela pessoa ela não tem um trabalho sobre a personalidade, porque a sua personalidade determina a sua realidade pessoal. Se ela não tem o trabalho da personalidade, se ela não acessou o propósito dela para encontrar um trabalho que ela ame e leve ela para a prosperidade e para a abundância, ela não tem esse senso de segurança do básico, não tem o campo de energia. Aí ela entra em sobrevivência. E aí ela está sempre em sobrevivência, ela está enfraquecida. E aí essa pessoa pula essa etapa básica e já quer trabalhar com desobsessão, com acesso de linha de tempo. Gente,
é só história de horror. Até porque pra gente acessar esse campo, a gente tem que se sentir seguro. Isso. Então, assim, olha, a gente volta pro corpo de novo, porque ele é a porta que dá acesso a todos os outros corpos, inclusive o espiritual. Então, assim, se o meu corpo físico não está se sentindo seguro, em segurança, a conexão fica cortada. Isso. Fica cortada. E aí, essa frequência, o que acontece? Quando a gente emana determinados neuroquímicos, neurohormônios, sensações endocrinológicas, isso permeia os corpos sutis e gera uma assinatura energética. E essa assinatura energética de medo, de intoxicação, é como se fosse, na contraparte extrafísica, um cheiro. E você é farejado, que é o que a gente vai utilizar com a referência dos 5 sentidos, por outras forças que acessam o seu campo. E aí essa pessoa vem dizer, Marcos, comecei a fazer, tá dando tudo errado, meu Deus, é proteção, é coisa demais. Tá faltando o básico. O básico. Você precisa ser feliz. E ser feliz envolve um equilíbrio holístico. Já viu alguém feliz encher o saco de alguém? Não enche o saco de ninguém, não reclama, Quem não é tá chato. amando, você tá num relacionamento, amando, em sintonia. Cara, não tem como. São blindagens energéticas. Por quê? A sua frequência é determinada pelo seu campo emocional. É, isso aí. E o seu campo emocional só vai elevar o campo frequencial se o corpo físico tá alinhado em bem-estar. É a chave que abre a porta. E aí, as pessoas pensam em autodefesa psíquica, a mente, uma mente muito poderosa, pode abrir um campo de energia e sustentar um desequilíbrio emocional. Quantas vezes, com prática de autodefesa psíquica, eu passei por problemas pessoais e eu me sento para meditar, com a minha força mental, eu abro um campo de energia, todo aquele mal-estar desaparece. Mas quantos anos eu levei para criar essa disciplina mental? Então você precisa do equilíbrio físico, do equilíbrio mental, para de repente segurar uma questão emocional, porque todos nós vamos estar suscetíveis. Vocês não têm noção o tanto de desafio que eu passei, a gente que faz lançamento. Sim. Quando você abre um lançamento, cara, é tudo. Desmorona tudo à sua volta. É aí que vem o teste. Você realmente é exemplo daquilo que você professa. Aí vem o teste. Então, cada lançamento é uma cura. Então, quando isso acontece, todos os seus recursos espirituais vão ser utilizados para isso. Mas aí, se tem um dos corpos que tá capenga, principalmente o físico, você não consegue fazer esse alinhamento. Cara, quando você tá doente, não tem como elevar. Você fica com mal-estar. Você fica lá levando a frequência, você tá carregando uma bola. A pessoa tenta pensar positivo. Por que pensamento positivo não funciona? Você não tem o que você quer, você tem o que você é. O universo, ele não entende o que você fala, ele faz a tua leitura vibracional, frequencional, que vem dos teus sentimentos. É da maneira como o teu corpo está se sentindo. Então eu tento pensar positivo, mas eu vivo pelos hormônios do estresse, porque o meu corpo físico vive com dor crônica, limitado, sem autonomia. Eu tô sempre deprimida, eu não durmo bem porque eu acordo de madrugada com dor, ou eu não consigo dormir porque eu tenho ansiedade, porque eu não sei por que eu tenho ansiedade, que vem de um medo, que vem de traumas, que vem de crenças. Isso. E aí, quando você fala assim com relação à segurança, de viver em estado de sobrevivência só pelo chakra básico, o que acontece, né? O que as pessoas, elas não entendem também, até porque falta esse conhecimento. Delas entenderem de onde que está a raiz do problema de fazer com que ela tenha tanta insegurança. Isso. E de que ela viva tanto pelos hormônios do estresse, emocionalmente falando. Então agora a gente está descartando a dor crônica. Mas a mente, ela adoece o nosso corpo. Perfeito. Porque vem uns pensamentos, a pessoa nem sabe que vem o pensamento, ela não percebe o que ela pensa. A autopercepção que eu falei que não tem. Autopercepção, ela tá num piloto automático, né? A autopercepção, ela é uma chave para quebrar uma engrenagem nefasta do início de um processo obsessivo. E o que acontece? Nós precisamos estar muito autoconscientes de tudo que se desenrola no nosso campo energético. Porque às vezes aquele pensamento ele não é seu, ele é uma indução espiritual. E a pessoa compra aquele processo, se culpa por um pensamento negativo, se vitimiza, se martiriza, aquilo ali baixa o campo frequencial dela, ela entra numa espiral densa. Se ela tivesse uma autopercepção, que é uma dica para você de casa, o que você é? Você é seu corpo? Você é a sua mente? Ou você é algo mais além? De onde viemos? Todos viemos da fonte. A fonte é falha? Não. A fonte é a própria harmonia do universo. Então, a essência mais profunda da nossa consciência, ela vem de uma fonte perfeita. Marcos, então, se ela é perfeita, por que você está falando de evolução? Então, a evolução não existe? Uma partícula da fonte adentra reinos de experiência
de energia condensada, matéria bariônica, reinos materiais, e ela experiencia dentro de genomas biológicos, com a sua endocrinologia, com as suas vicissitudes, dificuldades, experiências e memórias, e o impulso que a alma exerce para superar os seus desafios íntimos, essas cargas, e para experienciar dentro das lentes de cada genoma biológico que existe no cosmos, angaria uma expansão cognitiva para um nível de rede neural de alma. Isso é a evolução, é a experienciação. Por que eu falei tudo isso? Porque se a sua essência divina é perfeita, todo pensamento negativo que se manifesta, ele é resultado de um desequilíbrio de alguns dos teus corpos que não é você. Que não é você, que é porque essência. Porque você é essência espiritual. É. E muitas das vezes, na nossa experiência, vamos botar em 90%, eles vêm de uma indução espiritual ou de um entrelaçamento com o inconsciente coletivo da humanidade. Sim. E aí você compra esse pensamento negativo, entra numa espiral emocional densa e deixa aquilo arruinar o seu dia? Não, não, não. A partir de hoje, quando vier um pensamento negativo na sua mente, uma coisa que alguém falou pra você que você vai remoer, amargurar, eu não devia ter deixado isso passar, uma questão de ciúme no seu relacionamento, você se alinha. Isso não faz parte da minha essência divina. Eu removo isso do meu campo. Fecha os seus olhos, se imagina numa redoma de luz, concentra no seu coração. Imagina uma luz violeta passando pelos teus corpos e transmutando todo e qualquer pensamento para o que você está fazendo. Não tem nada mais importante na sua vida do que o seu bem-estar. E você tem esse poder de modular o seu campo energético. Mas você não sabe disso. Através dessa intenção e da mudança. E da percepção, que quebrou a engrenagem nefasta que faz a pessoa eu ir pra falo espiral. que tem uma dica, uma prática que eu gosto muito, que é você colocar uma pulseira no braço e toda vez que você olhar para essa pulseira, você faz uma micropausa de estado de presença. E ali você percebe o que você está pensando. Pensou algo negativo? Anota, isso é crença. E aí você vai analisar isso que você pensou. Né? Então fazer micropausas, né? Que ela é uma âncora, traz a consciência. Uma âncora. Sabe o que isso é maravilhoso? Isso muda a química do cérebro. Porque assim, se a gente não mudar o cérebro, você não muda. Não muda. Então tem que mudar o cérebro intencionalmente. E essa é uma ferramenta muito poderosa, porque traz... E aí, lembra que eu falei? As conexões, elas não vão... vai ter uma poda neural. Você não vai repetir mais sempre o mesmo comportamento, né? Você já está identificando o pensamento que você tem. Às vezes as pessoas falam assim para mim, doutora, eu não sei explicar. Eu tenho instabilidade emocional, me vem uma angústia do nada. Um dia eu acordo bem, no outro dia eu acordo triste, ou eu acordei até bem. Chega a hora do almoço, me dá uma tristeza... O que você pensou antes? Não sei, entendeu? Então, assim, sentiu algo no corpo, uma ansiedade, uma depressão, uma frustração. O que eu pensei antes? Porque vem um pensamento, existe uma hierarquia na mente. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. O comportamento é a mudança da tua fisiologia. Se você não consegue identificar essa hierarquia aqui através do autoconhecimento e de prática consciente, aí você vai entrar em metacognição. Você vai começar a se observar. Você tem que começar a conhecer o teu inconsciente, e que é se o teu desidentificar. Porque aí eu não me identifico, porque aquilo é o ego, que é um recurso espiritual, filho do tempo, que precisa ser aprimorado. E a gente não tem que tirar o ego do caminho. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o ego precisa servir ao propósito da alma, não a alma servir ao propósito do ego. E o que acontece é que as pessoas se identificam com o ego, entram numa simbiose negativa e não conseguem ter essa metacapacidade de ele se virou afastar. O mestre, né? Ele não é mais o servo, ele tem que ser o servo. O mestre é a sua alma. É a sua essência. O mestre, eu falo, o corpo ele já está condicionado a viver sempre daquela maneira. O corpo, ele virou o mestre. Eu dou um exemplo assim, Marcos, para as pessoas entenderem. Quando você tentou aprender a dirigir, que você começou, você pensava muito, achava que nem ia conseguir. Isso. Quem te leva para os lugares agora é o teu corpo. Ele faz melhor que a sua mente. Você não tem ali uma mente consciente em ação. Você está ouvindo música, batendo papo com a pessoa, pegando estrada, e o corpo está num programa. Por quê? Porque ele já virou o mestre. Agora, o que a gente não pode deixar acontecer eu diminuir dia a dia... o gasto de energia, porque o nosso corpo ele é inteligente, ele quer economizar energia. O nosso cérebro consome a maior parte das nossas calorias. Então, o que acontece?
Quando você vai aprender a andar de bicicleta pela primeira vez, é a maior dificuldade. Depois você anda tranquilamente, às vezes até passa anos, porque o caminho neuronal foi feito de forma que você gasta energia para não estar consciente de todo o processo. O que nós precisamos fazer é construir hábitos harmônicos que agregam para a minha saúde física e integrativa e quebrar os hábitos nocivos. Porque o que acontece? Quando você entra no piloto automático, que é o caminho neuronal percorrido, preenchido, né, estabelecido, fortalecido. Aí você começa... Não aguento ficar sem treinar, fico louco. Eu 15 anos treinando musculação. 15 anos, cara, aquilo me faz bem. Que nem eu, 30 e poucos anos eu treino. Pois, eu comecei com 13 anos de idade a treinar musculação. Então, aí fiz esporte, yoga. E aí, o que eu percebo? Houve determinados momentos onde eu passei por problemas pessoais, etc. Tive que me afastar. Você percebe um pequeno gasto de energia para você voltar. Aí você se relaciona com as pessoas que não têm essa disciplina para vencer aquele primeiro impulso até eu estabelecer aquele hábito positivo. Exatamente. Então, a vida é um exercício contínuo, uma oração de disciplina. Porque não existe caminho espiritual de libertação sem disciplina. Entendo que existem pessoas que passaram por traumas profundos, principalmente com a figura paterna. Sim. E isso prejudica muito a capacidade dela de focar. Abusos em tenra infância fazem com que o cérebro da criança queira se remover daquela situação grave que ela vive em conflito. Uma criança, ela não tem como fugir, pegar as pernas e andar. Ela tem 3 meses, 4 meses de idade. E aí ela num ambiente turbulento, pais brigando, etc., conflito em casa, aquela criança, principalmente se ela é mais sensível, mediunicamente falando, ela meio que se desdobra. E o processo de desacoplar a consciência dela vai incentivando esse caminho neural dela não conseguir se concentrar em nada. Mas por quê? Por defesa, Por defesa, isso. Mas por que a sua alma está vivendo aquela situação? Porque você tem um projeto de, com todos esses recursos aqui que a gente trouxe, recursos espirituais, programação neurolinguística, medicina tradicional chinesa, neurociência, você construiu o seu caminho de cura para encontrar a coisa mais poderosa da Terra. Josiane, imagina uma coisa que a gente encontra, que torna a gente incapaz de derrota, resiliente, não deixa nada afetar nosso emocional, é capaz de trabalhar sobre qualquer circunstância física, sim. Isso faz com que até com dor e dificuldade a gente venha e consiga botar um sorriso e faça até milagre acontecer. Que a gente não se canse, que a gente não pare. O que é isso? Propósito. Quando você tem propósito, aí essa mecânica que muda completamente. Porque a alma se impõe, meu amigo, o seu corpo muda. Você pode estar com dor. Nossa, momento... Eu posso falar uma coisa? Agora você tocou num assunto que anteriormente você falou, né, com relação à evolução espiritual, que erroneamente as pessoas acreditam, principalmente, né, quando ela tem crenças religiosas, que ela tem que abrir mão de muitas coisas para ter uma evolução espiritual. Evolução espiritual, ao meu ver, ela está muito ligada ao que você faz para o mundo, que é o propósito. Isso. Então, assim, o que está ligado a mim, a me cuidar, né? A buscar a minha evolução entre todos os corpos, o alinhamento. Por quê? Porque através de mim, quando eu me curo, tudo que eu aprendo, eu curo os outros, eu compartilho. Eu abro um campo de energia. Eu abro um campo. Então, propósito, evolução espiritual, o propósito é o que você faz pro mundo, é o que você deixa pro mundo. Nada adianta você viver na igreja, pagar o dízimo, né? Seguir todas aquelas crenças... Bater ponto no terreiro, mas não tá dando... Em outras religiões, o que você entrega? Qual que é o teu propósito? O que você faz muito bem feito, que você pode lapidar, que isso vai te preencher, vai preencher os teus vazios, fazendo com que você não tenha recidivas de fazer coisas para tampar buraco autodestrutivas, te afastando da fonte, te colocando cada vez mais de maneira reativa num sistema primitivo, luta e fuga de ambiente, né? E que você pode elevar o teu nível de consciência, se desenvolver e entregar para o mundo. Gente, isso é propósito. Então, o propósito, eu vejo assim, é o coletivo. E isso preenche tanto a gente. Agora, olha, vamos colocar isso agora no propósito para o corpo físico, que vai reverberar na tua frequência vibracional e no teu alinhamento dos 4 corpos. Tudo que eu faço para o outro, eu libero um hormônio que a mulher libera na gravidez, que é a ocitocina. Ele é um relaxante, né, um vasodilatador. Então é um hormônio que previne infartos,
vários problemas cardiovasculares, AVC. A mulher produz na gravidez, que eu falo que é o hormônio do amor, né? Então, tudo que eu faço pro outro, eu tô liberando muito ocitocina. Então, eu tô aumentando o meu sistema imunológico e o amor cura. E o amor eleva a minha frequência vibracional. Tá muito ligado com a gratidão. Eu vou ficar cada vez mais grata, vou reclamar menos, vou fazer novas conexões neurais, vou liberar, através da gratidão, muita serotonina. Aí você destranca a chave da autorrealização e da lei da atração verdadeira. Exatamente. Aí eu vou ter o bem-estar. Eu vou curar o corpo físico, porque esses hormônios fazem com que esse corpo se autorregule. Eu vou trazer um equilíbrio para o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, né? Vou tonificar mais o simpático, que é o da reparação, que é ali que está a minha paz de espírito. E aí vem uma cura que você nunca imaginava. Vem. Então, o que é que acontece? Agora, 2 pontos importantes, o que você falou. Quando eu me cuidar e me amar e me curar, eu começo a emanar isso nesse campo de energia e começo a transformar a vida de outras pessoas. E aí, 2 pontos importantes. Algumas pessoas buscam o auxílio ao coletivo fora do propósito. Aí elas entram na submissão. Porque elas não estão olhando para os verdadeiros impulsos que estão fazendo ela fazer aquilo, que muitas vezes é uma criança ferida, que quer ser reconhecida, que quer ouvir o obrigado, que quer ser vista, que quer receber aplausos. E essa pessoa não fez a sua cura. É aquela pessoa que não se cuida, que não faz nada para ela, mas quer dar tudo para todo mundo, que quer ajudar todo mundo, mas está partindo de um ponto onde a energia básica dela está comprometida. Então, o equilíbrio do serviço do propósito de alma é um equilíbrio de energia básica. Eu não estou tirando da minha energia, eu estou vibrando um campo e emanando para aquela coletividade o meu propósito e a minha cura. Aí a abundância vem. Aí a abundância vem. Então, cuidado com caridade, porque caridade verdadeira é você transformar a vida das pessoas com capacitação e não tá entrando no holograma de submissão. Eu bato muito nessa palavra. Ensinar a pescar as pessoas. Ensinar as pessoas a pescar. Eu bato muito nesse negócio de caridade, porque muitas vezes você tá virando um cobrador espiritual, porque você tá mantendo a pessoa numa postura de dependência. É isso aí. E se eu não tô partindo de um ponto onde eu estou em equilíbrio com a minha energia básica para auxiliar outras consciências, o universo te trata da forma como você se trata. É isso aí. Então, se você tá vibrando que é tudo pro outro e nada pra mim, não vem prosperidade pra você, não vem saúde pra você. Porque no fundo, eu não sou merecedora. Eu não me sinto merecedora. Isso. E aí eu não me abro pra receber. Exatamente. E aí outro ponto muito importante. Algumas pessoas pensam, então quer dizer que para eu começar a servir, eu já tenho que estar perfeito, resolvido em todas as minhas questões emocionais. Não. Pessoal, se você parte de um equilíbrio básico, eu não estou tirando eu estou em propósito, estou em motivos, todos nós temos dificuldades. Eu sou uma metamorfose ambulante, a cada ano eu me transformo, eu curo alguma coisa dentro de mim. E essa cura quântica acontece de maneira inexplicável, por quê? Porque eu estou dentro do propósito, irradiado sobre todos esses processos espirituais e pouco a pouco o meu corpo vai se transformando. E feridas emocionais nossas vão se dissolvendo pelo caminho, de uma maneira quântica. Eu sempre falo muito isso. Tem pessoas que se apegam à dor. E fica olhando para a ferida, e fica olhando para o ego, e faz 300 cursos de autoconhecimento e se identifica com aquilo e não sai do canto. E quando você começa a realmente movimentar aquela energia, não espere ser perfeito, porque ninguém vai ser perfeito aqui na Terra para você começar a servir. Equilibre o seu básico, equilibre a sua saúde. Comece a olhar para essas feridas, para essas dores, mas sempre com uma postura de resolução. E no meio do caminho acontecem curas incríveis. A espiritualidade fala, quando você decide com compromisso diligente e comprometido e com fé, com o seu despertar e com o seu serviço, muitas coisas vão sendo curadas ao longo do caminho e você trouxe lindamente o mecanismo disso. Da ocitocina, a reparação, baixa inflamação do corpo. É isso aí. E mais, vai atuando em níveis profundos do nosso emocional que poderiam estar inacessíveis. Porque você está no flow de cura. Quem mais é curado, quando eu vejo que sou eu. É isso aí. Quando eu ministro o curso, acontece cura na minha vida, transformação. É isso aí. E aí, pouco a pouco, eu acho que a beleza do despertar, José, quando a gente passa assim, vai passando anos, você nesse serviço, nesse trabalho, e acontece uma situação punk, desafiadora na nossa vida, um processo emocional, um problema familiar muito grave, e você lida aquilo com tranquilidade, uma pessoa te desrespeita, você tira de tempo, e quando termina toda aquela situação, aí você para assim, caramba, se como isso fosse eu fiz isso? 3 anos atrás, eu tinha perdido o rebolado, esses tribeiras. Ou, quando você já está consciente, já está nesse processo, né, de ação, de autoconhecimento diário, de praticar, de ter as ferramentas, de seguir tudo que a gente está falando aqui, que você já sabe agora, já está com as ferramentas para pescar,
você diminui o período refratário. Então acontece alguma coisa com você, porque todas as emoções são normais, a gente tem que passar por todas, a gente não está falando que você tem que viver pulando de alegria. Tudo, até alegria, né, demais, ela é patológica porque vira euforia. Na medicina chinesa a gente lida com todas as emoções, né, que regem órgãos e vísceras de maneira equilibrada, é sempre o equilíbrio. Quando eu tenho equilíbrio, eu não tenho doença, gente. Equilíbrio postural, eu não tenho dor, não tenho baixa, né, de frequência vibracional, porque a energia flui, porque eu tenho alinhamento postural, não tenho dor física, não vou ter hérnia, equilíbrio postural. E o equilíbrio emocional também. Então a gente passa por todas as emoções. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então o corpo físico está aqui para vivenciar. Então é claro que eu vou ter um momento de raiva, colocar aquilo para fora, porque é necessário. Só que quanto tempo que eu fico nesse período, né? Rapidinho, você... Eu tenho que transmutar. Então, eu tenho aquela reação, fui reativa, coloquei pra fora, não guardei. Percebi, mas agora eu tô consciente. Aquilo passou, eu consigo transmutar, porque agora eu estou consciente. Agora é a essência que tá olhando o ego. Ela tá no comando, não é mais o ego que tá mandando nela. E apagando ela, ofuscando ela. E aí você não fica muito tempo numa frequência densa. Sim. E aí você consegue sair. Nós que somos ponta de egrégora, trabalhamos como facilitadores de despertar, e principalmente eu que trabalho nessa área mais pesada de desobsessão, então a gente tá 24 horas sob vigília. Então, se você passar 3, 5 minutos na emoção densa, você já começa a perceber o campo espiritual acoplando, sim, forte, né? Fora outras situações que a gente que é terapeuta passa, se você tá dormindo, você ataca quando menos espera, esse tipo de coisa. É um serviço espiritual e a gente faz isso com um amor, com uma dedicação, porque essa situação de ser um soldado de uma linha de frente de um projeto de resgate agrega, porque é exigido de mim uma autodisciplina que se converte num amor, numa fé e numa cura profunda. Então, as tecnologias espirituais, merkabas, símbolos, apometria e todo tipo de prática autoconsciente, ela te dá o recurso para você escorregou minha frequência, opa, eu preciso voltar, pá. Você faz uma prática energética, volta. Mas você só consegue ter a autoconsciência para iniciar a prática se o seu eu superior está olhando. E aí, muitas vezes eu vejo alunos que fazem um curso comigo de autodefesa psíquica, aprendem várias técnicas incríveis. Eu não conto quantas vezes eu passei ou por problemas emocionais pesados, ataques energéticos, eu simplesmente me sentei e 3 minutos depois eu estava em estado vibracional. Por quê? Por conta do conhecimento, do autodomínio. Autodomínio, isso. Mas... Com conhecimento, que é autoconhecimento, autodomínio e conhecimento. Mas isso. Aí teve a autopercepção. Também. Que foi eu olhar, opa, isso daqui é um campo energético espiritual. Eu interrompo aquele processo e inicio pelo autodomínio a equalização da minha frequência. E aí a pessoa quer pular a etapa. Ela já quer aprender a técnica, mas ela já não tem essa visão macro panorâmica do autodomínio. E aí ela não vai nem... Ela vai ter uma bomba na mão, uma super arma, um super poder, mas não vai conseguir usar. Porque aí é a mestria da personalidade. Então, um trabalho holístico integrativo, ele precisa ser sério e olhar. Chegam pessoas para mim, a gente chega lá, cara, isso daqui é problema de crença, isso aqui tem que ser um Theta Healing. Eu sou um cirurgião espiritual, minha especialidade é obsessão complexa. Se a pessoa chega com problemas emocionais profundos, com intoxicação física, a minha função como terapeuta é dizer, olha, eu vou te tratar aqui, mas se você não fizer isso da sua parte física, buscar um médico, um terapeuta integrativo, um trabalho de Theta Healing, um trabalho de câncer ferida, eu não vou progredir. Próxima semana, a obsessão espiritual volta. Porque o motor, o dínamo desse processo negativo é a própria pessoa. Exatamente. Então, um bom terapeuta sabe. E não sustenta. Você não sustenta. Você não sabe como sustentar aquela vibração. E o corpo físico, ele te ajuda muito nesse processo. Ele é um carro-chefe para isso. Né? Então, e a gente vê as pessoas não cuidando do corpo e faltando esse conhecimento para as pessoas. Sabe o que me entristece? Marcos, assim, eu fico em contrapartida muito feliz de ver uma pessoa que fala de espiritualidade com tanta profundidade, com tanto conhecimento como você, falar, ter um entendimento que o corpo físico faz todo esse processo, que ele abre essa porta e trazer esse conhecimento pra gente, sendo um estudioso profundo de espiritualidade, mas não é isso que eu vejo acontecer. Não. Pelo contrário, em congressos espirituais, né? Tudo é espiritual. Tudo. Essas pessoas acham que elas têm que colocar profissionais para levar orientação para as pessoas que só falam de espiritualidade e que não fazem nenhuma relação com o corpo físico. Isso. Acha que é besteira colocar um profissional integrativo, de saúde integrativa. Mas não tem trabalho espiritual sem corpo físico. E eu falo, é como se não tivesse nada a ver. Essas pessoas separam.
O meu Eu fico assim, espiritualista falo- está muito dividido, e é uma coisa que me entristece muito. Nós precisamos criar um movimento de união, porque existe um grupo de forças contrárias que atua justamente sobre a ferida do ego, sobre crenças religiosas, e a gente vê os bastidores, é um negócio pútrido, para ser bem elegante na palavra, por causa da falta do trabalho da personalidade. Agora eu quero pedir aqui espaço para a gente falar de 2 casos muito importantes. Um caso que reforça o que você está falando e o outro espectro onde questões espirituais podem se sobrepor às questões físicas para a pessoa entender e saber navegar melhor. Eu lembro de um caso de uma aluna querida que ela foi passada para nós para ser atendida como um grande problema que nenhum terapeuta conseguia resolver. Meu Deus, é muito pesado, é muito negativo, é isso, aquilo. E aí eu atendi, vi que tudo que os terapeutas estavam falando dela era tudo holografia, de que ela tinha matado, feito coisa errada, era tudo balela. E que ela realmente estava com um campo pesado pelas questões emocionais. Começou a tratar, fez os cursos, melhorou, mas não 100%. E aí, eu e o Robson começamos a atuar em parceria, atendendo os dois na apometria. E aí, no atendimento dela, ela remarcou um atendimento, estava melhor, mas nunca ficava bem. Era sempre oscilando. E aí, ela chegou e começou a relatar os sintomas dela. E a gente fazendo a leitura de campo para atendimento, vem um médico espiritual no ouvido do Robson e falou assim: pesquise os sintomas de anemia. Ele é russo. Pesquise sintomas de anemia. Colocou lá. Aí começou lá, tristeza, falta de energia, baixa de vitalidade, tudo. E aí eu aqui conversando com ela, o Robson pesquisando lá. Cara, todos os sintomas, ele... Olha aqui, ó, ela tá com anemia. Aí eu olhei assim, ó. Vem cá, qual última vez você fez o exame de sangue? Não, faz 2 anos, 3 anos. Vem cá, como é que tá a sua dieta? Não, você trabalha como sanduíche, não sei o quê. Você caminha pra pegar sol, tá fazendo exercício? Não. Eu digo, não gaste mais seu dinheiro com a gente, não. Pelo amor de Deus, vá cuidar do seu corpo. É isso aí. Ou seja, ia para vários terapeutas e ninguém teve a capacidade de olhar, cara, isso é emocional. Ficava inventando coisa que não existe no campo. Cara, isso é emocional. Você precisa se desenvolver, tem que ter o conhecimento, mas agora esbarrou no seu corpo. Exatamente. O seu corpo está adoecido. E aí, a responsabilidade é sua. Se você não buscar o médico e não fizer, vai voltar tudo de novo. Agora, existe um fator interessante que a gente precisa falar, que é o outro espectro. Os médiums, quem é médium, produz mais ectoplasma. E se a gente for ver lá aquelas mesas girantes, primeiro, lá da codificação espírita, que começou a falar de ectoplasma, você vai ver que está muito ligado a médiums de efeitos físicos, de materialização. Mas não são somente médiums de efeitos físicos que produzem, todos produzimos ectoplasma. O que acontece é que médiums de cura, médiums de incorporação, canalizadores produzem mais ectoplasma. E aí aquele fluido, ele é etérico semimaterial. E aí o que acontece? Quando o médium produz muito ectoplasma, ele meio que cristaliza, desorganiza a parte etérica e física e aí causa doenças. E quando ele começa a cristalizar, acopla um quadro obsessor violento para poder atuar sobre o campo emocional daquele médium, e aí aquele ectoplasma fica pesado, eles podem vampirizar, e aquela doença cristaliza com maior intensidade. Por que que o quadro obsessor em médiums é diferente? Porque um médium impacta a linha temporal de milhares, dezenas de milhares de pessoas. Quantas vidas foram transformadas por uma palavra que a gente traz na rede social? Só que o tempo não existe. Dentro do espaço quântico, tudo acontece no eterno momento presente. Então, forças da dualidade vislumbram sua linha temporal antes de você realizar. Então você não conhece o seu potencial, você está programado para fazer um grande trabalho, aí sim, vem um campo espiritual nefasto, a pessoa está doente, está cheia de processos emocionais, está perturbada, e a causa é um processo obsessivo espiritual, oriundo de uma mediunidade, que é um fluxo de energia que a pessoa não canaliza. Sim. Aí o que acontece? Se a pessoa busca um tratamento holístico, faz um tratamento de apometria, começa a trabalhar a mediunidade, seja em qual aspecto for, seja um reiki, seja no afro-brasileiro, seja no centro espírita, fazendo cirurgia espiritual, na apometria, aí aquele excesso de energia é canalizado e aí começa o propósito dela manifestar e o corpo começa a curar. A fluir, a curar. A se autocurar, porque os meios foram desobstruídos. Exatamente. Óbvio que se essa pessoa faz todo esse processo e começa a se intoxicar, ela vai voltar para o processo nefasto dela. Intoxicar o corpo, né? Que é a sustentação de tudo isso. Isso. Mas nesse caso específico dos médios, principalmente os médios de cura, por produzirem muito ectoplasma, o campo etérico deles chega a impactar o campo físico e muitas vezes só a busca de um trabalho de exercício do propósito, a pessoa se cura. Então, geralmente, essas pessoas têm aquelas doenças sem explicação, né? Fibromialgia, suadeira nas mãos, tontura, zumbido no ouvido frequente,
oscilações emocionais, porque o ectoplasma, quando cristaliza aqui, mexe com os neurotransmissores, e as nossas articulações, elas têm chakras também, fluxos. Então, essa pessoa geralmente tem mais tendência a ter hérnias e dores articulares. Então, a habilidade é entender. Essa pessoa é um médium com alto grau de fluxo de ectoplasma que está reprimido, e é muito mais comum do que a gente pensa. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que médium é um médium ostensivo. A primeira vez que eu fui ser atendido pelos mentores espirituais, o mentor olhou para mim na assistência do centro e falou: olha, você é médium de grau máximo. Eu sou médium de grau máximo ainda? Não. Médium é o que incorpora, vê espírito. Eu nunca vi espírito. Só que a minha mãe me conta, quando eu tinha 2 anos de idade, ela pegava na minha mão, tava pegando fogo. Eu, antes de mal sabia falar, eu decorava o nome de todos os carros. Sem ninguém me dizer. Ganhava dos meus pais em jogo da memória. Ou seja, tinha uma capacidade psíquica de captar a informação e traduzir, mas não se manifesta como uma mediunidade conhecida. E muitas pessoas são médiuns de cura. Então ela não vê, não sente, mas ela produz um ectoplasma ali para curar. Mão cura. E não sabe que é médium, aí fica com suadeira, mão dormente. E aí o que acontece? São esses que eu mais vejo sofrerem, né? Passarem por aprendizados densos. Porque como ele não tem essa manifestação ostensiva de ver, de sentir, de ouvir, ele não pensa que toda a desorganização do organismo está vindo dessa mediunidade, e aí ele não vai buscar. Então, uma das grandes mensagens que a gente traz é dizer, se você tem muitos problemas físicos, você precisa primeiro cuidar do seu corpo e, junto com isso, buscar um trabalho holístico integrativo, porque muitas das vezes você é um desses grandes médios, capta energia. Sabe o que eu falo para essas pessoas? Você é aquela pessoa que todo mundo te busca para falar com você, que busca para falar e você simplesmente sabe a coisa certa a dizer, a pessoa se sai sentindo bem depois de conversar. E também quando é muito intuitivo também. Isso. E aí as pessoas querem essa mediunidade ostensiva. Você sabe o que é um trauma de ver um desencarnado do lado da sua cama? Você sabe o que isso gera para a criança de ver isso desde cedo? Então não é algo equilibrado. O processo, todos nós temos capacidade de acessar esses campos de energia, mas precisa de um equilíbrio dos corpos que a gente falou. Alguns que vêm com a capacidade ostensiva é porque o DNA dela tem uma mutação, aquilo manifesta-se de maneira ostensiva, inclusive é muito desafiador para a consciência, e aquilo ali meio que faz com que ela olhe para aquilo. Mas a ampla maioria de nós tem grandes capacidades que estão latentes, porque precisam do alinhamento dos corpos. Então o médium, ele pode ter esse quadro de obsessão que leva a uma doença quando aquela energia cristaliza e está reprimida. Gente, olha quanto conhecimento, né? Então por isso que eu falo que o conhecimento liberta. O conhecimento tira você da vítima, porque quando você está na vítima, você não vê solução, né? Se eu sou vítima, como que eu vou querer mudar? Eu vou aceitar a minha situação e não vou ver uma luz nesse final do túnel. Então, esse é o nosso papel aqui. Eu fico muito feliz, volto a falar, de ver um terapeuta que tem todo esse entendimento, né? Isso me deixa muito feliz porque eu vejo dentro dessa área, né, de estudiosos da espiritualidade separar o corpo físico, por eles não entenderem justamente como que esse corpo funciona, como que o corpo junto com o cérebro tem uma atuação direta no corpo espiritual e na frequência vibracional. E essas pessoas que vão para esses congressos, elas estão buscando justamente ferramentas para poder conseguir acessar esse campo e expandir os níveis de consciência. Então, quando a gente integra todos os corpos e dá a ferramenta prática para essas pessoas, eu vou parar de filosofar, eu vou parar de dar peixe e eu vou ensinar ela a pescar. Então, esse é o meu papel. Eu sou totalmente integrativa, sempre associo tudo que eu estudo com a espiritualidade e eu fico muito feliz de ver alguém que pensa igual, porque, gente, mas as coisas estão evoluindo, né, Marcos? Isso, e nossas funções, que além de nós sermos terapeutas, canalizadores, nós também somos influenciadores digitais. Então, o que eu busco sempre é influenciar positivamente. Eu vou postar eu treinando, fazendo yoga. É isso aí. Banhos de ervas. Banho de erva é uma coisa maravilhosa. Porque o campo eletromagnético, o pessoal brinca demais. Cadê o banho de erva, Marcos? O pessoal, tô viajando, mas já vai ter, vai ser no mar. Todo dia eu posto banho de erva, porque o campo eletromagnético da folha tem vida. E o campo eletromagnético ali tem um Deva. Aquele Deva interage com o campo eletromagnético do meu chakra, descarrega energias densas e estimula a memória primordial do meu Deva, que rege o coronário, os meus chakras. Então, quantas vezes um banho de erva não me tirou, assim, dos mortos? Então, são ferramentas. Ferramentas, e ferramentas físicas que as pessoas sem conhecimento,
Porque um terapeuta que fala que o campo espiritual se sobrepõe ao físico, que anula essa parte, ele não estudou, ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Então você que é terapeuta holístico, é dessa área, o seu livro de cabeceira não tem que ser um livro sobre questões espirituais. Você tem que ter livro de desenvolvimento humano, de programação neurolinguística, funcionamento do cérebro, de inteligência financeira, de desenvolvimento humano. Pessoal, desenvolvimento pessoal. Porque se eu tô aqui na matéria, eu vim para desenvolver a minha humanidade. Isso, olha, um dos maiores erros, todas as experiências desafiadoras nós passamos. Em determinado momento eu achei, não, acho que eu vou ter aqui que entrar no outro nível de consciência, transcender a humanidade. Aí veio o mentor espiritual e falou assim, você só transforma a humanidade sendo humano, porque existe um inconsciente coletivo, entrelaçamento quântico. Então você precisa desenvolver a sua humanidade para que ela sirva ao seu propósito de vida. Então, muitas pessoas elas estão focadas muito lá no carro, na casa, no dinheiro. Isso é o fim. O meio para você atingir a manifestação é canalizar a tua energia para desenvolvimento pessoal. O melhor investimento que você faz em si mesmo. É saber viver o processo também. É saber expandir sua mente, é estar mais presente, é investir em você, é investir no seu crescimento humano. E aí quando você canaliza a energia para entender sua humanidade, desidentificar, trabalhar o teu propósito e se desenvolver, aí você chega nessa joia que te torna imparável. É isso aí. E aí a gente que tá aqui, quantas vezes a gente não tava com dor de cabeça, passando mal, com problemas pessoais. Mas o propósito fala mais alto. E aí vem uma fé de dentro, uma força espiritual e... É isso aí. Que lindo. E as pessoas precisam sentir isso na vida delas. Ai, Marcos, olha, que... Gente... Olha, você é maravilhoso. Eu que agradeço. Viu? Olha, quando eu vi o seu convite, eu disse, nossa, a gente vai falar sobre saúde integrativa, porque isso precisa ser dito. Olha aí. E essa mensagem precisa ser propagada, porque eu vi uma união, uma convergência síncrona de trabalhos que nós fazemos nesse campo. Isso. Eu faço puxando mais para o espiritual e para a importância do autocuidado, e sempre tentando estimular as pessoas a cuidar, a treinar, a fazer dieta, e também a doutora Josiane falando de toda a saúde integrativa e dizendo, ô pessoal, olha pro corpo, porque o corpo vai te adoecer em todos os níveis. Eu falo que se você quiser curar a sua mente, cure primeiro o seu corpo. Ai, Marcos, obrigada. De mensagem. A gente marca mais uma vez? Vamos marcar. Quando você vier para São Paulo de novo, você me avisa, promete? Sempre, claro. Eu vou arrumar, eu arrumo aqui, certeza. Encaixe para você vir, porque você é necessário. Vamos abordar, tem muita coisa pra gente falar junto e foi olha, gratidão. Que bate-papo maravilhoso, um bate-volta. Eu que agradeço. É sempre uma honra a gente estar vindo aqui e eu me sinto mais honrado de vir nesse programa maravilhoso que une, é uma sincronicidade, é um casamento de duas mensagens em campos diferentes. Então, unidos estamos trabalhando pela transformação do campo da espiritualidade no Brasil. Mesmo. Obrigada, gratidão demais. Olha, que programa maravilhoso. Cada vez que eu sento aqui e que eu tenho esses convidados tão maravilhosos e necessários para a humanidade, eu produzo muito ocitocina, né? Então, e eu reforço cada vez mais o meu propósito. E eu espero que você saiba retribuir dando o seu like. É muito importante, porque quanto mais você interage no canal, mais eu continuo trazendo essas pessoas aqui e continuo ajudando você. Então, seja recíproco. A lei do universo, ela funciona no dar e receber. Então, você dê o seu like, coloca aqui, nem que seja um joinha pra gente, um comentário, um elogio. Compartilhe com outras pessoas. Esse conhecimento tem que ser espalhado, tá bom? Conto com você, lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. E até o nosso próximo episódio. É sempre uma honra ter a sua atenção aqui no meu canal.